Olá. Para terminar o assunto da celebração, as outras celebrações litúrgicas da Igreja, nós vimos no artigo 1º os sacramentais. E agora no artigo 2º nós temos os nossos comentários a respeito dos funerais cristãos. E, claro, dando também aquele sentido da morte que todos nós devemos ter. Devemos aprender, se não aprendemos ainda, porque a morte para nós não é o fim, é o começo. Então, é sobre isto que nós queremos conversar agora. São 11 parágrafos desse nosso encontro e com 2 itens: a última Páscoa do cristão e a celebração dos funerais. Nós vamos então até o parágrafo 1690. É bom então a gente entender que nós chamamos de a Páscoa definitiva, a última Páscoa de Jesus Cristo, porque nos referimos sempre à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós vemos agora, nesse início do artigo 2, então, dessa parte do Catecismo Católico, com o título Os Funerais Cristãos. Vamos ler esta rápida introdução. Todos os sacramentos, principalmente os da iniciação cristã, têm por finalidade a última Páscoa do Filho de Deus, aquela que, pela morte, o fez entrar na vida do reino. Agora se realiza o que o cristão confessa, na fé e na esperança. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Nós já refletimos sobre esse artigo do Credo, lá atrás, ainda na primeira parte do nosso catecismo. Mas, assim como Jesus Cristo, com os apóstolos assustados, os discípulos todos, daquela forma com que Jesus morreu, foi sepultado. Mas imaginem o seu espanto, o espanto de todos, alguns até incrédulos, mas seguida de uma imensa alegria ao ver novamente Jesus Cristo ressuscitado, com um corpo glorioso, diferente, e nos mostrando que nós também vamos passar por este momento da nossa vida, que é uma Páscoa, que se traduz por passagem da vida terrestre para a vida celestial. Nós acreditamos e vivemos esta nossa fé nessa esperança. A última Páscoa do cristão. São 3 parágrafos, vamos ler. O sentido cristão da morte é revelado à luz do mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo, em que repousa nossa única esperança. O cristão que morre em Cristo Jesus deixa este corpo para ir morar junto do Senhor. O dia da morte inaugura para o cristão, ao final de sua vida sacramental, a consumação de seu novo nascimento, iniciado no batismo. A semelhança definitiva à imagem do Filho, conferida pela unção do Espírito Santo. A participação na festa do reino, antecipada na Eucaristia, mesmo necessitando de últimas purificações para vestir a roupa nupcial. A Igreja, que como mãe, trouxe sacramentalmente em seu seio o cristão durante sua peregrinação terrena, o acompanha ao final de sua caminhada para entregá-lo às mãos do Pai. Esta oferece ao Pai em Cristo o Filho de sua graça e, na esperança, deposita na terra o germe do corpo que ressuscitará na glória.
Esta oferenda é plenamente celebrada pelo sacrifício eucarístico. As bênçãos que a precedem e a seguem são sacramentais. De modo que nós temos aqui já um grande resumo nesses destaques que o catecismo nos mostra. Primeiro, que nós morremos em Cristo Jesus. Morrendo com Ele, nós morremos para a vida eterna. Essa é a nossa preparação para esse momento em que, aqui nesse parágrafo 1682, a gente já tem essa ideia, essa noção de que a gente não morre, mas a gente nasce. Assim como a gente teve um nascimento natural, quando fomos dados à luz do seio materno, agora é a Mãe Igreja que nos dá a luz verdadeira, um nascimento novo para a glória celestial. Então, esse nascimento que começou no batismo, a Igreja nos acompanha até o fim, para nos entregar ao Pai, que é a nossa vocação, a vocação do cristão, e isso nós vamos refletir no início da terceira parte do Catecismo. A vocação do cristão é chegar à vida eterna na Santíssima Trindade. Uma festa que já começou na Eucaristia, porque a Eucaristia já é um banquete que antecipa essa nossa glória. Nós já convivemos com Deus. No capítulo 17 dos Atos, nós aprendemos que é em Deus que nos movemos, vivemos e somos. Nós existimos já em Deus desde o batismo. Somos seus filhos adotivos. Agora, na hora de nós passarmos para a vida que continua, sem volta, porque nós não acreditamos em reencarnações, que são outras doutrinas com as quais respeitamos, mas não concordamos, porque a nossa passagem pela face da terra é apenas uma vez. E a Igreja quer nos entregar ao Pai nesses últimos momentos, e esse depósito do nosso corpo, como nós já refletimos, lá na primeira parte, esse depósito na terra, no sepulcro, não é o fim, é apenas para nós passarmos para a vida, a próxima fase da vida, com um corpo novo, ressuscitado, à imagem do Filho. E estas bênçãos que acontecem, nós chamamos de os funerais cristãos, são sacramentais, como nós vimos no artigo 1 desse mesmo setor, dessa mesma seção que nós estamos estudando. Então vamos ver como que deve acontecer, segundo a Igreja, a celebração dos funerais. Vamos ler. Os funerais cristãos são uma celebração litúrgica da Igreja. O ministério da Igreja tem em vista aqui tanto exprimir a comunhão eficaz com o defunto, como fazer a comunidade reunida participar das exéquias e lhe anunciar a vida eterna. Os diferentes ritos dos funerais exprimem o caráter pascal da morte cristã e respondem às situações e tradições de cada região, mesmo com relação à cor litúrgica. O Ordo Exequiarum, rito das exéquias, é a tradução, da liturgia romana, propõe 3 tipos de celebração dos funerais, correspondendo aos 3 lugares onde acontece: a casa, a igreja ou no cemitério. E segundo a importância que a ele atribuem a família, os costumes locais, a cultura e a piedade popular. Este esquema é, aliás,
comum a todas as tradições litúrgicas e compreende 4 momentos principais. Bem, então já está esclarecido que os funerais cristãos são uma celebração litúrgica da Igreja. Nós, claro, nos solidarizamos com os familiares, porque é um momento de tristeza. Sim, é natural. As lágrimas, a saudade, a falta que esse ente querido vai fazer, é natural, é normal. A Igreja não recomenda que se segure as lágrimas. Não, isso acontece mesmo. É dolorido, mas o cristão que entende o sentido da vida, ele sabe que essa é a nossa existência, é o projeto do Pai, mas todos nós queremos de novo estar reunidos na vida celestial, que não tem fim, para sempre, e onde a morte não existe mais. Ela já foi derrotada. Você passou pela morte uma única vez, viveu aqui na face da terra toda a sua existência com Deus. É assim que o cristão enxerga a sua Páscoa definitiva. Ele que comemorou tantas Páscoas ao longo de sua vida cristã e de sua espiritualidade. Agora, ele tem uma Páscoa final e aí não existe mais morte, não existe mais lágrimas, não existe mais sofrimentos, não existe mais doenças, não existe mais medos de espécie alguma, porque estaremos com Deus. Existem diferentes ritos, seja nas igrejas orientais como na liturgia romana. Aqui nós destacamos 4 momentos principais na liturgia romana para essa celebração, junto ao corpo desse nosso irmão ou dessa nossa irmã que está fazendo essa transição para a próxima fase da vida, uma vida que será eternamente feliz. Então vamos ver como que se dá, segundo a Igreja, esta celebração dos funerais cristãos. Vamos ler. O acolhimento da comunidade, uma saudação de fé, abre a celebração. Os familiares do defunto são acolhidos com uma palavra de consolação, no sentido do Novo Testamento, a força do Espírito Santo na esperança. A comunidade orante que se reúne escuta também as palavras de vida eterna. A morte de um membro da comunidade, ou o dia de aniversário, o 7º ou o 30º dia, é um acontecimento que deve fazer ultrapassar as perspectivas deste mundo e levar os fiéis às verdadeiras perspectivas da fé em Cristo ressuscitado. A liturgia da palavra, por ocasião dos funerais, exige preparação bem atenciosa, pois a assembleia presente ao ato pode englobar fiéis pouco assíduos à liturgia e também amigos do falecido que nem sejam cristãos. A homilia, em especial, deve evitar gênero literário de elogio fúnebre e iluminar o mistério da morte cristã com a luz de Cristo ressuscitado. Então, seja a celebração na igreja ou numa casa, onde acontece lá o velório, ou seja, lá no próprio velório ou já no cemitério, a celebração sempre deve primar por uma acolhida respeitosa aos familiares, e o sentido também é uma homilia, uma liturgia da palavra que reavive nas pessoas presentes o espírito, o sentido da morte cristã, da vida terrena. Como diz aqui, não é um momento de elogio puro e simples, um elogio à vida da pessoa que está nessa Páscoa definitiva,
pode até acontecer, mas sempre com respeito ao sentido principal dessa acolhida dos familiares, uma consolação, explicando, aí é um momento também de catequese, para que as pessoas que muitas vezes talvez nem sejam cristãs, nem são acostumadas à liturgia da igreja, mas estão ali presentes por algum laço, algum relacionamento que teve com o defunto, então é necessário que ela seja bem preparada e as palavras bem criteriosamente proferidas, para que não haja uma distorção nesse momento tão especial da vida das pessoas, não é? Então, essa homilia, como nós vimos aqui, ela deve iluminar o mistério da morte cristã com a luz do Cristo ressuscitado. É um momento propício, sim, para uma liturgia da palavra, para uma homilia do ministro ali das exéquias, seja um leigo, seja o diácono, o padre ou o próprio bispo, para que o sentido da morte cristã seja razoavelmente explicado. Agora, nós vemos que a importância também de uma cerimônia assim, quando ela se dá numa missa de corpo presente. Vamos ver. O sacrifício eucarístico, quando a celebração se realiza na igreja, a Eucaristia é o coração da realidade pascal da morte cristã. É então que a igreja exprime sua comunhão eficaz com o defunto, oferecendo ao Pai, no Espírito Santo, o sacrifício da morte e ressurreição de Cristo. Ela lhe pede que seu filho seja purificado de seus pecados e de suas consequências, e que seja admitido à plenitude pascal da mesa do reino. Pela Eucaristia assim celebrada, a comunidade dos fiéis, especialmente a família do defunto, aprende a viver em comunhão com aquele que adormeceu no Senhor, comungando do corpo de Cristo, do qual é membro vivo, e rezando a seguir por Ele e com Ele. Nós já aprendemos e vivemos esta nossa fé do sentido da Eucaristia, desde quando estudamos mesmo o sacramento da Eucaristia, um dos sacramentos da iniciação cristã. Como que nós já vimos que toda Eucaristia instituída por Cristo já é um sinal de vida eterna, é o pão da vida que nós comemos nesta refeição sagrada, corpo, sangue, alma e divindade. O capítulo 6 de João é bem claro nesse sentido de que quem come a minha carne, disse Jesus, e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia é o ápice da vida cristã. Então, o sentido de uma celebração litúrgica nos funerais cristãos, numa missa que nós chamamos de corpo presente, tem esse sentido de comunhão dos santos, que nós também professamos, a nossa profissão de fé. Todos nós a caminho do reino celestial, com Cristo, por Cristo e em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando possível, então, não é sempre que... Antigamente era mais comum, né, missas de corpo presente. Hoje se limita mais a exéquias, mas conforme as pessoas, a cultura, as tradições locais. Quando esses funerais também acontecem na igreja com missa, tem todo esse sentido da plenitude pascal, da mesa do reino. A missa já é um banquete e a pessoa está rumo a um banquete eterno. Olha que esta comunhão é lembrada também no sentido de que nós não nos apartamos das pessoas que vão para
o céu, mesmo que antes precise passar por alguma purificação no purgatório, mas está a caminho do reino. E por isso nós oramos por esta pessoa que adormeceu no Senhor. Quantas vezes nós vemos e aprendemos nas Sagradas Escrituras que a morte é comparada apenas a um sono de passagem, para que o nosso corpo sofra essa transformação, como nós aprendemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, em que nós, de uma semente que é depositada na terra, surge um novo corpo, a imagem do Filho, como seremos semelhantes a Ele, como também nos ensina João nas suas cartas. Assim, rezando, seja no 7º dia, no 30º dia, que tem fundamento bíblico. Lá no capítulo 31 de Gênesis, a gente já vê esse costume que é milenar, de orar pelos mortos, como também aprendemos no livro dos Macabeus, rezando, unidos às pessoas também que partem, esses nossos irmãos e irmãs que viveram na fé. E essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Agora o 1690, que é o último parágrafo, desse artigo 2, vamos ler. O adeus ao defunto é sua encomendação a Deus pela Igreja. Este é a última saudação dirigida pela comunidade cristã. Saúda um de seus membros antes que o corpo dele seja levado à sepultura. A tradição bizantina o exprime pelo beijo de adeus ao falecido. Com esta saudação final, canta-se por causa de sua partida desta vida e por causa de sua separação, mas também porque há comunhão e reunião. Com efeito, ainda que mortos, não estamos separados uns dos outros, pois todos percorremos o mesmo caminho e nos reencontraremos no mesmo lugar. Jamais estaremos separados, pois vivemos por Cristo e agora estamos unidos a Cristo, indo em sua direção. Estaremos todos reunidos em Cristo. Que maravilha que é descobrir o verdadeiro sentido da vida. Só os sábios conseguem descobrir isso. Nós não estamos falando de sábios que têm acúmulos de ciências em seu corpo, em sua cabeça. Não. Mesmo uma pessoa iletrada, uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não tem tantos conhecimentos, mas se ela descobre esse sentido da vida, esse caminho para a casa do Pai, essa é a pessoa sábia, este é o verdadeiro sábio. E nós já aprendemos na profissão de fé que nós, acabamos de comentar isso, nós não nos separamos. Eles só partiram primeiro, foram antes de nós. Mas um dia, é a nossa fé, é a nossa esperança, nós cremos profundamente nisso, nessa revelação. Todos estaremos unidos na casa do Pai nosso, do nosso Pai. Irmãos e irmãs, filhos adotivos de Deus. E Deus é apaixonado por todos nós. É isso que Ele quer, que nós caminhemos sempre para a sua casa. Terminando então esse artigo 2º, terminamos o capítulo 4 e terminamos também a segunda parte do Catecismo da Igreja Católica. Agora nós vamos entrar na terceira parte, a partir da próxima videoaula, a vida em Cristo. Quanta coisa boa ainda vamos relembrar ou aprender na continuação desses estudos. Por isso, fique sempre conosco, inscreva-se nesse nosso canal. Às vezes, pode-se achar que uma videoaula dessa é um pouco extensa, mas
quanto conhecimento está aí disponível para você fazer essa caminhada, essa ascensão para a vida celestial, né? Fique sempre com Deus. Não o abandone, porque Ele também não nos abandona. E que Deus te abençoe.